Então, meus irmãos, depois que Pedro ele tenta conduzir os irmãos para a centralidade da palavra, ele mostra como é os falsos profetas, as suas características, quais são as características desses falsos profetas, qual o ensinamento, o ensinamento que eles estão combatendo, né? Agora Pedro e depois Pedro trabalhou os dois argumentos históricos, né? Que combatem o ensino dos falsos profetas, a criação, os dias de Noé, o juízo que virá. Agora Pedro vai tentar responder então o porquê o porquê que Jesus está demorando para voltar, o porquê de tanta demora. Será é porque essa promessa não existe? Não. Mas Pedro vai dar essa resposta que talvez você também tenha dúvida na sua casa, ou você que não é cristão mesmo e que está dando a oportunidade de ouvir um pouco a palavra de Deus, talvez questione. Então os crentes dizem que Jesus vai voltar, por que ele não voltou ainda? A primeira coisa que Pedro tenta mostrar no texto, agora essa parte do texto é o versículo 8 até o 10, é que Pedro mostra que Pedro tenta levar os irmãos a entender o seguinte, que o tempo na perspectiva de Deus é diferente do tempo na nossa perspectiva. E aí ele diz assim no versículo 8, ele diz, olha, né, depois que ele termina toda a sua argumentação do juízo, ele começa no versículo 8, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Quer dizer, Pedro diz, calma, irmãos, vamos aqui, nos voltarmos um pouquinho para Deus, né? Olha, irmãos, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o primeiro argumento que Pedro traz é a atemporalidade de Deus, a transcendência de Deus. Deus criou, Deus Deus não está subserviente ao tempo. Deus é o Senhor do tempo. O tempo, ele é criado por Deus. Então, Deus é imanente porque Deus é um Deus pessoal, mas Deus é transcendente, Deus está além de tudo isso, né? Deus, ele está em todo lugar, mas não é como é ensinado pelo panteísmo, né? Caso não esteja enganado, que tudo é Deus. Não, a árvore é Deus, não. Deus, ele é imanente, ele se relaciona com o ser humano, mas ele é transcendente, ele está além de tudo isso. Então, transcendente e imanente ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é que Pedro mostra o tempo na perspectiva de Deus. Então, na perspectiva de Deus, um dia é como 1000 anos e um ano é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, esse é o primeiro argumento de Pedro. Então, Pedro mostra que Deus é temporal e atemporal, imanente e transcendente, né? E aí depois Pedro trabalha que Deus quer exercer sua misericórdia. Aí ele diz assim, o versículo 9, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Então, Deus não está atrasado. É o primeiro argumento de Pedro. Pedro diz, o primeiro argumento que ele usa é a questão do tempo, né? Na perspectiva de Deus, que um ano para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E depois Pedro começa a trabalhar a questão da misericórdia de Deus. E ele começa dizendo que Deus não se atrasa. Deus não se atrasa em cumprir com suas promessas. Mas ele chega na hora certa. E por que Deus não voltou ainda? Então por que Jesus não voltou ainda? Ele diz, ele é paciente para convosco. Ele é paciente para com a humanidade, né? Ele é paciente. E além dele, primeiro, ele não se atrasa, ele é paciente. Por que ele não voltou ainda? O tempo para ele é o Senhor do tempo, né? Ele não se atrasa, ele é paciente e ele não quer que ninguém se perca. E aí vai depender da perspectiva soteriológica. A minha perspectiva soteriológica é uma perspectiva monergista, então ele quer agregar todos aqueles que ele vai chamar pela sua graça soberana, né? A sua graça irresistível. Então ele quer agregar aos seus eleitos todos aqueles que ele vai chamar. Então ele não deseja que nenhum deles pereça. Então quando todos estiverem agregados na arca, como na época de Noé, então ele vai voltar. Mas que todos, quem? Todos os eleitos, que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que ele não voltou ainda.
Então ele não voltou ainda porque ele quer exercer a sua misericórdia sobre aqueles que ele vai salvar. E aí Pedro também trabalha a questão de como Jesus vai vir, né? Para que os irmãos eles fiquem alerta. Então, por que ele está demorando? Porque o tempo dele não é o nosso tempo, porque ele quer exercer a sua misericórdia, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que todos venham ao arrependimento, que ninguém seja perdido daqueles que serão salvos. E aí ele diz, agora fiquem vigilantes, porque o Senhor, como é que é a forma que Jesus vai voltar? Aí ele vai explicar, o dia do Senhor virá como um ladrão, isso parafraseando, ou trazendo ali a luz ao que o próprio Jesus tinha dito em Mateus capítulo 24 e capítulo 24, versículo 43 e versículo 44. Mas aqui ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. E lá no capítulo 24 de Mateus, você vai ver que ele diz assim, lá no capítulo 24 de Mateus, é o mesmo ensino, o que Pedro está ensinando aqui é o que Jesus já havia ensinado em Mateus capítulo 24 e versículo 43 e 44. Ele diz, contudo, entender isso, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. E Pedro aqui traz esse ensinamento. O dia do Senhor virá como ladrão. Ele virá da mesma forma que você não espera que um ladrão adentre a sua casa, você não sabe quando, senão você estaria preparado. Do mesmo jeito é a vinda do Senhor. Mas a diferença é que você deve estar preparado para esse dia. E aí Pedro traz os efeitos da segunda vinda do Senhor sobre a criação. Ele diz, olha, quando ele voltar e ele vai vir como ladrão e ele não veio ainda porque ele está esperando aqueles que vão se arrepender e ele não deseja que nenhum deles se perca, e ele é atemporal e é transcendente, e o tempo dele não é igual ao nosso tempo. Ele diz que quando Jesus voltar, os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, os céus desaparecerão, os elementos se desfarão pela ação do calor, a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Então ele traz o que irá acontecer quando Jesus voltar, os efeitos da vinda do Senhor sobre a criação. Então, diante disso, né, desse argumento, né, o argumento de Pedro, porque Jesus não voltou ainda, o que nós podemos tirar de lições para nossas vidas, qual é a pedagogia, como podemos dialogar existencialmente diante de Deus nesse texto, nessa parte do texto para nossas vidas. A primeira coisa, Deus, ele nem se adianta, e nem se atrasa. Ele chega na hora certa, sabe? Deus, não pense que Deus ele está atrasado, mas ele nem se adianta, Deus nem se adianta e nem se atrasa. Ele chega na hora certa. Observe que no livro de Daniel, né, o povo estava no exílio babilônico ali, no capítulo 3, versículo 1 até o 30, você vê que foi criada uma estátua ali e todo mundo devia se prostrar diante dessa estátua. Aí você vai ver que quando todo mundo se prostra ali, continua de pé Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Os três ali permanecem de pé, né? Permanecem de pé diante daquela estátua ali, não se prostram. E o que acontece quando eles não se prostram? Eles são jogados num fogo ali, são jogados numa fornalha de fogo. E quem é que chega na hora ali da fornalha de fogo? Deus. Intervém, bota um quarto homem e aquele fogo ali não consome ele. Então, não consome eles. Então, Deus não poderia ter chegado antes disso acontecer? Poderia, mas não chegou. Chegou na hora certa. Se você também for ver ainda no livro de Daniel, né, a questão de quando foi estipulado ali para ninguém orar, ninguém podia orar, fazer orações, ninguém poderia ali clamar para o seu Deus. Foi a única forma que eles encontraram ali para pegar Daniel. No capítulo 6, versículo do 1 ao 28, você vai ver que Daniel continua fazendo a mesma coisa. E o que acontece? Os seus inimigos pegam ele exatamente no contrapé, naquilo que ele fazia. E Deus não podia também ter chegado na vida de Daniel antes dele ser jogado na cova dos leões? Podia. Mas Deus chegou? Não. Deus chegou, interviu
dentro da cova dos leões. Lá no livro lá em Gálatas, no capítulo 4, um texto escrito por Paulo, capítulo 4 e no versículo 4, eu vou ler esse texto, eu acho interessante, para que eu leia, para mostrar como Deus nem se atrasa, nem se adianta, nem se atrasa, mas ele chega na hora certa, né, de acordo com a sua soberana vontade. O texto diz assim: todavia, quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou o momento certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando foi que Jesus veio? Na plenitude dos tempos. E quando foi essa plenitude do tempo? Quando foi cumprido a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma forma que Jesus veio na plenitude dos tempos, de acordo com a vontade soberana de Deus, ele vai voltar também novamente. Então, Deus nem se adianta e nem se atrasa, mas ele chega na hora certa. Outra lição que nós podemos tirar desse texto é que que temos um ide a cumprir. Você vê que o texto, ele diz que o motivo de Deus não ter voltado, de Jesus não ter voltado ainda, é que ele não quer, ele é paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Lá em Romanos diz que como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Então, qual é a lição que nós tiramos disso aí? Que nós temos um ide a cumprir. Deus não deseja que ninguém se perca. Não deseja que os seus se percam, aqueles que ele vai resgatar, ou de forma soberana, como crer, de forma monergista, ou de acordo com a sua presciência, aqueles que ele viu que iam desejar crer nele, de acordo com a sua percepção soteriológica. Então, nós temos um ide a cumprir. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Nós devemos testemunhar que Jesus vai voltar, para que ele volte. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos testemunhar as outras pessoas sobre esse tão grande evento que acontecerá, que é a volta de Jesus. E em Marcos, no capítulo 16, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos um ide para cumprir. E a última lição que nós podemos tirar desse texto é que a vinda de Jesus será eminente. Então, ele virá como ladrão, como diz no versículo 10, lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, diz que ele será como um relâmpago, e ainda lá em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39, do versículo 37 ao 39, diz que será como nos dias de Noé. Então as pessoas estavam desapercebidas. Então o que isso nos remete? Que a vinda de Jesus é eminente, que nós precisamos estar vigilantes. Então essa é a resposta de o porquê que Jesus não voltou até agora. E aí Pedro, ele vai finalizar esse ponto do texto com relação à volta de Jesus, trabalhando a questão de o que acontecerá com todas as coisas, qual será a consumação de todas as coisas, e é o que nós vamos ver agora do versículo 11 até o versículo 13.